Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. É com muita alegria, satisfação e um pouco de nervosismo também, porque é a primeira vez que eu vou estar aqui à frente dessa tribuna às quintas-feiras, né? Eu já conheci às segundas e agora também às quintas-feiras para falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? E hoje nós vamos estar abordando o capítulo de número 4, que tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo muito importante porque ele vai falar e vai abordar um dos pilares, uma das bases, né, da doutrina espírita, que é a reencarnação, né? E aí eu fiquei até pensando, falei, mas falar de reencarnação para quem é espírita, né, parece que é meio redundante, né? Mas a gente sempre tem alguma coisa para relembrar, para ouvir, né? E para, sobretudo, refletir sobre, né, a reencarnação, né? Então, Kardec, ele traz esse capítulo, né, como subtítulos os seguintes itens: ressurreição e reencarnação, os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência, e traz também nas instruções dos espíritos duas mensagens, que é limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Bom, então Kardec, ele, ao longo de todo esse capítulo, ele traz várias citações bíblicas para elucidar a crença da existência da alma ou do espírito, né, após a morte do corpo físico, que já aparecia até no Antigo Testamento, em alguns textos dos profetas, eles já falavam disso, né? Ou seja, os judeus da época, eles acreditavam na existência, né? Na época lá, de Jesus, eles acreditavam na existência da alma, do espírito após a morte. Eles, com exceção dos saduceus, né, que não acreditavam, eles achavam que morria, acabava tudo. Mas a maioria dos judeus, eles acreditavam na existência da alma, do espírito após a morte. Só que eles chamavam esse fenômeno como ressurreição e não reencarnação, né? E há uma diferença entre uma e outra. Eles não tinham assim muita clareza, né, do que realmente acontecia após a morte. Eles acreditavam, mas não tinha muita clareza, muita firmeza do que de fato acontecia após a morte. E aí então o Kardec, ele traz logo de início, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele traz algumas colocações onde eles discutem a questão do profeta Elias, né? Que no Evangelho de Mateus, por exemplo, os discípulos, os apóstolos, perguntaram a Jesus se ele era a encarnação de Elias, né, como muitos diziam, né, alguns diziam que era, não era, tal. E outras, nas citações aqui de Marcos e Lucas, também há uma referência a essa questão. E aí Jesus, no Evangelho aqui que aparece no Evangelho de Mateus e de Marcos, ele fala que Elias, ele não era a encarnação de Elias, é claro, mas que Elias já havia voltado e que ninguém o reconheceu, que era o caso de João Batista, né? João Batista poderia ser a encarnação de Elias. Então eles já falavam sobre isso, né? Sobre a reencarnação, mas com o nome de ressurreição. E aí então depois ele vai então mostrar qual é a diferença que há entre ressurreição e reencarnação. Que a ressurreição seria o retorno à vida da mesma pessoa no mesmo corpo físico.
e que esse evento, né, aconteceria após a morte, haveria esse retorno ao corpo físico, mas um corpo transformado. E esse evento ele ocorreria uma única vez, seria definitivo. Haveria essa ressurreição, uma única vez. Quando eu li essa parte assim, eu fiquei pensando, né? Em muitas igrejas, eles creem na ressurreição desta forma, né? Que a ressurreição ela ocorre com todos nós, só que uma única vez e num corpo transformado lá no mundo espiritual. Já a reencarnação significa realmente a volta, né, da alma, do espírito, só que num novo corpo físico após a morte. Isso pode ocorrer várias vezes, como parte de um ciclo evolutivo de aprendizado, de correção de erros do passado, com o intuito de se crescer moralmente e espiritualmente. Eu gosto de uma analogia que o Haroldo Dutra, uma vez, numa palestra, fez, uma analogia bem simples, né, sobre a reencarnação. Então, ele conta assim: nós fomos criados por Deus, portanto, nós recebemos uma vida, uma única vida. Todos nós temos só uma vida, porém com múltiplas existências. Então, é como se a nossa vida embarcasse num trem, e aí vem a questão da analogia, né? Embarcasse num trem, e esse trem, que é o trem da vida, tem como destino a perfeição, chegar ao reino de Deus, né? Chegar à perfeição. E durante esse trajeto vai haver várias estações, ele vai parar em algumas dessas estações. Essas estações são as múltiplas existências. Então o espírito embarca nesse trem da vida, e aí ele chega numa estação, ali ele desce, e por lá, naquele local, ele fica por 10, 30, 40, 50, 100 anos, né, que tem gente que consegue viver até 100 anos, fica por lá por esse tempo com uma missão, né, com um propósito estabelecido, e depois ele retorna ao trem da vida e segue o seu caminho. E assim vai de estação em estação, ou seja, de existência a existência, né? Então é uma analogia bem simples, bem simplória, né? Mas que dá a ideia do que é a reencarnação. Bom, aí, de todas essas passagens bíblicas que Kardec traz nesse capítulo, né, eu vou destacar a que está no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, um doutor da lei da época, né, da lei judaica, onde ele já havia galgado e atingido, né, a alta hierarquia do sacerdócio lá, né, judaico, né. Então ele era uma pessoa muito respeitada, ele era culto, inteligente, né, havia estudado muito. E quando ele soube dos feitos de Jesus, os milagres que Jesus estava realizando naquela época, ele ficou interessado e queria conhecer Jesus, porque ali ele percebeu que não se tratava de uma pessoa comum, não era simplesmente mais um profeta, mas era uma pessoa totalmente especial. Tanto que quando ele se encontra com Jesus, né, ele inicia a conversa dizendo assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus respondeu. Veja bem, eu vou parar um pouco aqui. Ele diz isso uma afirmativa. Ele não pergunta se ele é mestre, por que ele faz. Ele afirma: sabemos que tu és mestre. Então ele já reconhecia em Jesus o Filho de Deus, né?
uma pessoa que veio da parte de Deus. Ele reconhecia isso. E aí Jesus então respondeu: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Que é bem o título do capítulo, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí depois eles continuam, porque aí, obviamente, ele começa a falar, mas como, né? Como que um velho vai poder nascer, vai voltar para a barriga da mãe? Um diálogo assim meio até que infantil, né? Porque ele estava pensando na questão material, física da coisa, né? E Jesus não, Jesus estava respondendo de forma espiritual, com a visão espiritual, né? De todo esse processo. O que eu gostaria de destacar nesse diálogo, por isso que eu quis trazer ele, é que quando Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está falando da reencarnação. Porém, não basta só ficar reencarnando, 1, 10, 100, 200, milhares de vidas. Mas é o que fazemos nessa encarnação que é importante. Isso está nas entrelinhas, que para poder eu ver o reino de Deus, né, e aí a gente tem que pensar que reino de Deus não é um lugar, né? O reino de Deus, na verdade, ele é um lugar de um estado de plenitude, de harmonia do Espírito com as leis divinas, né? Isso que seria o reino de Deus. Então ninguém chegará a perfeição, né? Que seria o objetivo final de toda a nossa encarnação, se não fizer algo por ela, né? Ou seja, se não buscar a renovação do seu espírito. Então nós precisamos, para não ficar sempre reencarnando da mesma forma, do mesmo jeito, nós precisamos aproveitar cada encarnação para nos renovar. E como podemos fazer isso, né? Aí é aquilo que a gente sempre vem falando em todos os nossos evangelhos. Fazendo o bem, procurando amar ao próximo, procurando deixar de lado e vencer os nossos egoísmos, nosso orgulho, deixar de lado o nosso orgulho, praticar o que de melhor podemos fazer para o próximo e para nós mesmos. Bom, já falei, né, que lembrar que o reino de Deus não é um lugar, mas sim um estado de pureza, de harmonia com as leis divinas, né? Então é isso que nós temos que pensar em alcançar e atingir. Então a reencarnação, portanto, ela permite que todos, sem exceção, tenham as mesmas oportunidades ao longo do tempo de crescer e reparar as falhas cometidas. Daí a gente pode entender que as aparentes injustiças que ocorrem no mundo, né, como crianças que sofrem, pessoas que às vezes passam a vida toda com problemas de saúde, sofrendo, né, e outras que também acabam sendo pessoas não muito boas, mas têm sucesso às vezes. Então a gente vai ver que essas prováveis injustiças que a gente acha que são injustiças, na verdade elas são oportunidades que as pessoas estão tendo de se resgatar, de poder se melhorar, né? De poder saldar dívidas adquiridas em vidas e existências passadas. A gente vai ver muito mais também sobre reencarnação no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos nós encontramos mais sobre a reencarnação nas questões de 166 até 170, como, por exemplo, eu trouxe aqui para destacar a questão 167, que diz qual a finalidade da reencarnação. E aí o que os Espíritos respondem? A finalidade da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus?
né? Então, esse trecho mostra que a justiça divina e o progresso espiritual são realizados através da pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações sucessivas que vamos tendo. E aí depois, mais para frente, nesse capítulo, ele vai falar dos laços de família. Os laços de famílias, né, ele vai explicar, então, o que acontece nas dezenas de encarnação ou milhares de encarnações que muitos de nós já passaram ou vão passar, né? O que acontece com os laços de família, né? Então, na verdade, ele explica, né? Eu tentei sintetizar bem aqui, porque é uma parte bem longa do texto. Os laços de família são constituídos pelos espíritos que, ao longo das reencarnações, se uniram por afeição, simpatia e semelhantes inclinações. Essa é a verdadeira família espiritual, não é a consanguínea. Porque se a gente for parar para pensar, né, então se eu tive, vou falar assim, bem por baixo, 200 encarnações. Então eu tive 200 mães, 200 pais, um monte de irmãos, uma família gigantesca. Não, essa é a família apenas consanguínea, que pode ser, e às vezes na grande maioria, constituída por esses espíritos afins, que vêm, né, numa mesma família, com que finalidade? Se ajudar, se auxiliar no seu crescimento espiritual, né? E às vezes não. Mas esses laços, eles não se rompem jamais. Porque mesmo quando há a encarnação de um e o outro, que é afim, não vem para nessa mesma encarnação, nessa mesma família, eles se separam momentaneamente. Mas quando voltam lá para a erraticidade, acabam se encontrando e sempre vão estar juntos. São laços de famílias que não se rompem. E são formadas, como eu disse antes, né, pelas afeições, pela simpatia, pelas as vibrações afins que por muitas e muitas encarnações, né? Nossa, já... E eu queria, assim, destacar uma coisa que não está no texto, mas eu acho que dá tempo de eu falar. Que às vezes também a gente vai ter nas famílias consanguíneas, né, pessoas, né, que se encarnam junto, não só porque são afins, mas também porque tiveram problemas no passado, né? Foram desafetos, tiveram problemas graves de convivência, não se perdoaram, né? E aí é no seio familiar que há a grande possibilidade do resgate, porque a família, o que é? Ela é constituída de amor. E é no meio dessa família de amor que há a possibilidade desses espíritos se resgatarem, né? Então isso também ocorre. Porém, o que é importante aí? O que é importante é que, por isso que nós temos o esquecimento, é isso que eu queria dizer. Por isso que a gente não lembra disso. A gente esquece, né? A gente não lembra das vidas passadas. Porque se a gente ficar lembrando, principalmente nesta situação, como é que eu vou encarar, às vezes, um filho que no meu passado ele foi o meu algoz? Ele me perseguiu, ele me maltratou, sei lá, alguma coisa de ruim ele fez para mim. Então é importante o esquecimento por conta disso, para a gente ter a possibilidade do resgate pelo amor. Bom, e aí Kardec então encerra esse capítulo com duas instruções de espírito, que são do mesmo espírito, que é São Luís, onde numa instrução ele vai falar dos limites da encarnação, né? Quer dizer, há uma questão assim, quais são os limites da encarnação? Isso tudo vai depender de cada espírito, a gente sabe disso, né? Quantas encarnações eu vou ter vai depender de mim mesma, porque eu tenho livre-arbítrio e eu vou escolher aquilo que é melhor para mim, se eu vou me melhorar, se eu vou me depurar para poder atingir
estado de espírito puro, né? De espírito perfeito. E a segunda mensagem de São Luís fala da necessidade da encarnação, né? Então ele vai explicar aqui no texto que ele mandou, que ele enviou para Kardec, ele vai explicar por que da necessidade da encarnação, e ele também faz uma analogia com relação à escola, né, ao estudante, que nenhum estudante chega à universidade se não passar primeiro pela educação básica, pelas primeiras séries iniciais. Então, a encarnação é necessária e ela deve caminhar passo a passo. Vamos evoluindo gradativamente, né, até poder chegar numa situação de espírito puro. E todos chegarão. Isso é uma promessa divina. Por isso Deus não tem pressa. Ele tem eternidade. Nós é que somos apressadinhos. Nós é que queremos as coisas para ontem, né? Nós somos assim. Mas Deus não tem pressa, porque Ele tem eternidade para esperar que nós cheguemos à perfeição. Então era isso que eu trouxe para falar, né, a respeito da encarnação. Sugiro a leitura deste capítulo, que é muito importante, muito interessante, e a leitura também das questões que estão lá no Livro dos Espíritos, que vão falar também sobre esse assunto, que é bom a gente pensar na nossa encarnação e pensar também, refletir o que nós estamos fazendo com esta encarnação atual. Vou deixar essa pergunta no ar, né? O que nós estamos fazendo com a nossa encarnação atual? Então agora eu vou encerrar convidando o nosso amigo espiritual, que vai trazer a mensagem da noite de hoje. Muito bem-vindo a essa nossa casa. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Recebidos com amor nessa casa que sempre acolhe a todos de braços abertos. Já passei por aqui outras vezes. Me senti muito amado e agora estou aqui tendo a oportunidade de me dirigir a vocês numa paz tão grande, maravilhosa, que eu sinto que vocês também estão envolvidos nessa luz. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, 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 sempre. Essa é a lei que está gravada no túmulo de Allan Kardec, que, seguindo a promessa do Cristo, nos proporcionou o conhecimento da terceira revelação. O Mestre sabia que não podia falar aos seus discípulos naquela época tudo o que ele queria passar, porque nós estávamos lá também.
o nosso conhecimento era muito limitado, mas Ele garantia, nos ensinando que retornaríamos quantas vezes fossem necessárias para aprendermos, para transmitir os nossos poucos conhecimentos, mas com muita fé. Porque transmitir conhecimento também é da lei. Não podemos guardar só para nós o que sabemos. Porque conhecimento, queridos irmãos, é para todos. Mesmo para aqueles que ainda não conseguem entender, mas ficará gravado de alguma maneira. E quando chegar a hora, vai entender. Está lá a sementinha plantada nos corações. A doutrina dos Espíritos nos proporciona com muita facilidade esse entendimento. Mas todos nós entendemos? No momento, às vezes, não. Mas nascer, morrer e renascer, essa é a lei. Por que se diz que Jesus não reencarnou na Terra? Ele encarnou. Porque ele passou por todas as fases necessárias para o seu progresso espiritual, até chegar à esfera crística. Quando ele disse que nos prepararia o lugar, é porque ele nos deixou os ensinamentos básicos e ele está sempre presente em espírito também, nos nossos corações, nas nossas boas vontades, e continua nos ensinando através de seus mensageiros, através dos mentores, amigos que acompanham a todos nós aqui presentes e que não estão presentes também. E vamos continuar, queridos irmãos, indefinidamente, até conseguirmos também ver ao Pai. Muito obrigada a todos. Agradeço de coração a recepção que estive aqui. E se o Pai permitir, poderemos começar. Boa noite. E tenham um caminho iluminado a seguir. Obrigada, irmão querido, por esta belíssima mensagem. Obrigada pelo seu retorno a esta casa. E esperamos contar com a sua presença em outros momentos. Você será sempre muito bem-vinda até nós aqui. E agora, então, nesse momento, vamos continuar bem acomodados em nossas cadeiras. E vamos elevar o nosso pensamento e doar tudo de bom que temos no nosso coração por meio de vibrações, começando vibrando pelo nosso planeta maravilhoso que tanto nos acolhe. Vamos vibrar por todos os povos e nações, principalmente aqueles que estão sofrendo devido às guerras. Vamos vibrar por todos os governantes, para que a luz de Deus possa iluminar os seus corações e eles possam
trabalhar pelo progresso e pela paz de todos. Vamos vibrar por todas as instituições hospitalares, todas as ONGs, creches, casas de repouso. Vamos vibrar pelos que se encontram presos no vício das drogas. Vibremos pelas pessoas que estão em situação de rua. Vamos vibrar também por todas as casas espíritas, em destaque o nosso AMA. Vibremos também pelos nossos familiares, nossos amigos, quer sejam encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar por nossos lares, como um santuário de almas, e vamos vibrar também por nós mesmos. E assim, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos em nome de Jesus, e que possamos estar sempre contando com a presença da espiritualidade amiga e irmã que muito nos auxilia neste momento, os nossos mentores, que possamos refletir sobre o Evangelho da noite, para que alcancemos o nosso progresso espiritual. Pedimos as bênçãos também de nossa querida Mãe Maria, que sempre intercede por nós. E vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Altíssimo, agora e na hora da nossa vitória sobre a doença, sobre o mal e sobre a morte. Que assim seja, graças a Deus.